Fala galera, muito prazer ter você aqui. A gente tá no CoqueCast e esse vai ser o primeiro episódio. Talvez você não me conheça, eu quero dizer que eu tô muito honrado porque eu recebi esse convite para coordenar aqui esse primeiro CoqueCast aqui com os alunos e pode ter certeza que vai ser muito bom, tá? Eu sou o Sabino Dourado, estou psicólogo, tenho 33 anos, atendo muitos adolescentes, atendo muitos pais de adolescentes, estou na realidade de escola, dando palestra desde 2011 e através disso, dando palestra em escolas, surgiu algo no meu coração que é o programa Oxigênio, onde a gente fala totalmente sobre autoconhecimento e gestão das emoções com os alunos, com os pais e também com os professores. Deixa eu te fazer uma pergunta aí, você que está assistindo aí. Quem é o teu educador emocional, hein? Sério, quem é que te ensina a lidar, por exemplo, com suas ansiedades, com suas crises de ansiedade, com as suas crises em termos de namoro? Sabe quando você acha que você vai morrer? Pois é, quem é que te ensina, quem é que te conduz, ou você é mais uma das pessoas que acaba lidando com tudo isso sozinho? É exatamente isso, essa cultura ruim e fragilizada que eu quero fazer parte em quebrar. Então, quando a gente traz um podcast desse aqui, é na tentativa da gente humanizar cada vez mais os nossos processos. Então, pensando nisso, esse vai ser o tema aqui da nossa roda, falar aqui sobre as emoções dos alunos e, para isso, temos dois convidados especiais, dois convidados super conhecidos aqui na escola, né? Então, o primeiro é o Vinícius Leite. Queria que você se apresentasse, Vinícius. Prazer, sou o Vinícius Leite, terceiro ano, tenho 17 anos. Estou aqui no COC desde 2020, desde a inauguração. Eu sou a Sofia Baroni, eu tenho 14 anos, eu estou na sala do primeiro ano B e eu estou no COC desde 2021. Boa, então eu trouxe aqui um aluno do terceiro ano e uma aluna do primeiro ano, né? E a gente vai trocar essa ideia aqui sobre as nossas emoções. E, cara, é inevitável a gente não falar que quando a gente é adolescente, né, as nossas emoções se afloram muito, por mais que você se considere até uma pessoa mais racional. É a primeira pergunta até. Olhando por esse âmbito, você, Vinícius, se acha uma pessoa assim mais racional ou você é mais lógico, mais matemático? Acho que depende muito do momento, né? Boa. Mas assim, eu gosto sempre de estar, mesmo quando eu tô na emoção ali, eu gosto de parar pra pensar um pouco, falar, será que tá certo isso? Então acho que mesmo quando eu tô na emoção, acho que às vezes eu sou uma pessoa que para muito e penso se tô agindo certo, se tô pensando da forma correta. Eu acho que isso é muito importante. Mas você é de, tipo assim, sei lá, se tira uma nota baixa, ou se briga com os pais, ou se um relacionamento que não tá dando certo, você é de sofrer, você gosta ali de ficar naquela bad, ou você é do tipo, não, velho, bora, a vida que segue. Não, eu sou do vida que segue, assim, a gente fica triste ali por um dia, no máximo, assim, mas depois eu já tô, tipo, ficar me remoendo nisso não vai adiantar de nada. Então eu prefiro botar o mental em outra coisa, me distrair, ou então focar na próxima. Se for uma nota ruim numa prova, eu já fico, essa matéria aqui eu tô com dificuldade, vou focar mais, vou estudar mais ela na próxima, vou prestar mais atenção na aula. Prefiro muito mais pensar dessa forma do que me remoer muito com esse problema. Boa. Até um pouquinho da conversa que a gente estava aqui tendo antes, até das matérias que você quer e tal, deu para perceber que você é mais racional, assim. E você, Sossô? Como é que você se considera? Você é uma pessoa mais emocional ou racional? Eu sou totalmente emotiva e muito sensível. Tudo que fazem comigo eu choro, eu fico muito feliz e eu tenho um pouquinho de problema em relação à autoridade, figuras de autoridades. Eu fico muito mal quando alguém briga comigo. Muito, muito, muito mal. Mas, como o Vinícius falou, eu acho que todo mundo tenta achar alguma razão, mesmo na tristeza, mesmo você te perguntando por que eu tô assim ou como eu posso melhorar. Boa, muito legal isso, porque a gente tá então aqui com dois convidados que são diferentes,
reagem de maneira diferente às situações, então talvez um já inicialmente já tenta racionalizar mais e a Sossô sente aquilo com muita profundidade. Sossô, eu me identifico muito com você, eu na minha adolescência, inclusive nas palestras eu gosto muito de contar algumas das histórias do quanto eu sofria quando realmente algo me atingia e do quanto também ser algo bom, aquilo me envolvia demais. E a parada é, qual é o certo? Você que tá aí de casa ouvindo, você que tá aqui nos assistindo, o que você acha que é o certo, hein? Ser mais racional ou ser mais emocional? Bom, não tem certo nem errado. Na verdade, a gente precisa descobrir que isso tem muito a ver com o perfil comportamental de cada um deles. Então, o Vinícius provavelmente tem um perfil que ele acaba atingindo mais o lado esquerdo do cérebro, né, que é da razão, e a Sossô mais o lado direito do cérebro, que é da emoção, então da criatividade e tal. Não tem como, eu vou falar. O nosso grande desafio como sociedade é desacelerar a mente. Então, tanto para quem é mais emotivo ou quem é mais racional, o desafio é desacelerar a mente. Uma das coisas que eu acabo trabalhando muito, tanto em terapia quanto até aqui nas palestras que eu faço, é que o cérebro, ele é um mecanismo programado. Então, na maioria das vezes, ele não é confiável. Até o que a gente chama assim, você vai fazer todo o cálculo, você vai refletir sobre aquilo, mas o quanto que a gente precisa aprender a estar em contato com a nossa intuição. De lá, na maioria das vezes, é que vai vir a resposta certa. Sabe quando você tá conversando com a pessoa, sei lá, chega uma pessoa, você tá amiga das pessoas, mas você sente um negócio assim dentro, você, velho, não sei, não bate. Então, é mais ou menos a sua intuição respondendo. E aí, vamos lá. Aproveitando, então, que a gente fez essa introdução, eu queria puxar um exemplo, né, já que a gente tá falando de emoção e razão, um exemplo que ficou muito marcado para a história. Os filhos de vocês, os netos de vocês vão comentar com isso com vocês, que foi o momento que a gente viveu aí de pandemia, né, de lockdown. De repente, todo mundo foi obrigado a ficar dentro de casa. Aposto que uma boa parte no começo falou, eu vou pra aula, mas depois estava lá na crise, doido pra sair de casa. Vinícius, como é que foi esse teu processo, cara? Eu acho legal puxar esse assunto, porque agora é um olhar mais de fora, né? Pô, passei por isso tudo. E a grande verdade é que a gente tá colhendo os frutos da pandemia agora, né? E principalmente voltados à saúde mental. Hoje, quando você olha para trás, como é que foi esse processo do Vinícius? Como é que você percebeu suas emoções e o que gerou mais conflito para você? Então, pegando um pouquinho antes da pandemia, eu sempre fui um aluno muito... Eu sempre tive muita facilidade em todas as matérias no geral. Eu nunca tive muito problema com escola e tal. Então, veio a pandemia, eu tava... É o que você falou, eu tava só tipo, pô, vida boa agora. Vou alastrar, relaxar. ver aula, não vou ver nada. Uhum. Aqui eu ligava aula online, entendeu? Uhum. Botava presença lá no chat e ia ver alguma coisa, ia jogar. Fez isso. Não teve como, né? Não teve jeito. Só que uma hora veio a consequência, né? De fazer tudo isso. Então não prestava atenção nas aulas, não tava sendo um bom aluno. Então começou a vir as provas. Minhas notas desceram um bocado na época. Não foi um motivo de desespero pra mim. Apesar que meus pais, principalmente meu pai, na época ele ficou tipo... Meu pai sempre é meio da zoeira, assim, não tem isso. Mas ele ficou tipo, é só nota, hein? Aí... Não vacila não. Vacila não, exatamente. Mas assim, não desesperei tanto. Porque eu sabia que, tipo, se eu me esforçasse eu conseguia recuperar. O que mais me deu problema assim, na pandemia não foi questão de escola, foi questão social mesmo, né? Tipo, as relações mudaram muito na pandemia, acredito. Tipo, os amigos que eu já conhecia, tive que mudar a forma como tipo, não conseguia mais ver eles com tanta frequência. Teve um momento que eu nem pude mais ver eles por um bom tempo. E acho que também relações formadas durante a pandemia também foram muito diferentes do padrão, assim, do que a gente vê na escola presencial, por exemplo. Então acho que isso foi o que eu tive mais dificuldade em lidar. Mas, Sossô, como é que foi pra você?
esses quase assim 2 anos, você que talvez para quem é mais emocional, né, teve muitos gatilhos aí, você se sentiu mais ansiosa, como é que foi para você? No começo eu achei que ia ser algo mais efêmero, eu achei que ia ser algo mais rápido, e não foi no começo. E assim, né, eu tava em outra escola. Então, sempre falavam, não, a gente tem esperança, tem esperança. Mas não se vive só de esperança, sabe? E eu ficava vendo todo mundo morrendo e isso me deixava muito mal. Porque eu pensava, por que tá todo mundo morrendo? E por que me faz diferente de todo mundo que tá morrendo? Por que eu tenho que tá me deixando viver? Por que eu sou tão importante assim, sabe? E eu também, por mais que quase todo mundo ficou em casa, teve gente que não ficou. Teve vários artistas que não ficaram. Uhum. E você via, tipo, eles, sei lá, indo pra lugares ou comprando passagens, eu ficava bem mal. Porque você vê aquilo, mas você não é você, sabe? Você sente. E você queria que você estivesse sentindo o que ele tá sentindo, não o que você tá sentindo. Isso te gerou alguma crise assim de ansiedade? Você sente que foi um momento assim de pensar mais literalmente a fundo sobre a vida? Tipo, porque óbvio, né? Ninguém esperava, né, cara, que fossem 2 anos, que o mundo ia parar. Isso gerou um pouco de preocupação, tipo, com o futuro de vocês ou não? Foi algo que vocês tinham convicção que ia passar? E se vocês também perderam alguém nesse processo de pandemia? Bem, acho que pra mim foi um pouquinho de menos, na verdade. Eu tava pensando menos do que o comum. Como eu disse, tava muito... Foi um momento que você relaxou mesmo. Eu relaxei assim, muito, relaxei muito. Tanto que pra voltar depois, né, tipo, 2022, quando... A pandemia, assim, meio de 2021 eu já tava voltando pra escola, né? Só que as provas estavam online ainda. Tudo mais, 2022 pra voltar, que foi difícil. Então foi porque eu pensei muito de menos, eu tava super relaxado com tudo. De certa forma, foi um período que eu aproveitei muito pra aprender outras coisas fora da escola. Tipo, eu evolui muito, eu toco instrumento, toco violão, guitarra e baixo. Eu aproveitei muito pra melhorar nesse aspecto, eu pratiquei muito nessa época. Então, mas em questão da vida em si, eu acho que eu pensei menos. Foi como eu disse, as amizades, o ciclo social tava muito reduzido, tava muito diferente. Então, tipo, não tive que pensar tanto nesse aspecto. Não tinha preocupação com a escola, então o pensamento também não tava tão focado nisso. Então tava realmente relaxado. Na moral, você lidou bem então, né? Porque você aproveitou realmente pra ser o momento seu ali. Foi tocar violão, foi especializar em outras coisas. Sim, sim. E o quanto que essas paradas até servem pra gente ver como que a vida realmente não se resume a só uma coisa, né? Tipo, a só a escola. Então você foi aperfeiçoar um talento que você tem, algo que você gosta de fazer. Sim. Isso é muito bom. Sim, não. Apesar de tudo, nesse aspecto, óbvio que tipo, foi um momento horrível, mas nesse aspecto, pra mim, foi bom naquele momento. Sim. E quanto à questão de perder alguém, e nesse aspecto, ainda bem que não tive nenhum problema. Eu pessoalmente não tive problema com isso. Tipo, muita gente da minha família teve, eu tive também. Tive suspeita, né? Não foi, a gente não sabe se foi ou não. Tanto que no começo de 2020, antes de ter todo esse negócio, eu peguei uma gripe assim forte, uma febre. Só que foi na mesma época do primeiro caso aqui em Brasília. Até hoje eu não sei se foi Covid ou não. Mas, apesar de ter ter vários casos na família de que pegou, não tive nenhuma perda assim grande, então pessoalmente eu não tive perda, mas muita gente perdeu familiar, próximo inclusive, então... Inclusive, né, vocês estão aqui representando, né, a turma de vocês, de modo geral até a escola, né, os alunos que estudam aqui. O que vocês perceberam? Claro, não precisa citar nomes, nem trazer algo específico, mas, por exemplo, Sossô, você que é a pessoa mais emocional e tal, você percebeu muita gente que se desestabilizou até, vamos puxar um pouquinho agora até para a volta das aulas, tá? Depois da pandemia, a volta das aulas presencial, principalmente no ano passado. Eu, como estive em muita escola palestrando, cara, eu percebi muito a galera, tipo, muito mais desanimada, percebi muito a galera mais ansiosa. A escola as escolas de maneira geral, traziam mais contexto de briga
porque sentiu a galera mais com pavio curto, assim, sabe? Mais estressada. Talvez não seja tanto a realidade aqui, mas o que você, Sossô, percebeu diante disso nessa volta às aulas? Tipo um resumão desse ano passado. Eu acho que eu percebi que as relações sociais das pessoas ficaram com um pavio um pouquinho mais curto também. Eu percebi que, tipo, por mais que você queira que algumas relações sejam pra vida, elas não são. E tá tudo bem. Eu também percebi que cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu jeito de lidar com as coisas. Então, se eu sou mais emotiva e tem outra pessoa que é mais racional, eu posso ter o direito de ficar chateada, mas eu não tenho o direito de descontar nessa pessoa, sabe? Então, eu percebi isso também. E eu percebi também que a música e a leitura, elas ajudam muito a lidar com isso. Bom, acaba que, vocês falando, eu tava aqui pensando, né? O quanto que, mesmo com essa tragédia que a gente viveu, é uma geração que acaba sendo mais convidada a, de fato, olhar pra dentro, né? Então, essa consciência que você até traz de, cara, perfis diferentes, ter empatia, acaba que um pouco dessa dor produz um pouco dessa sabedoria, assim. Me conta um negócio. A gente tá falando do emocional do adolescente, olhamos para trás, né, para aprender aí com a pandemia. Agora, olhando para frente, olhando para o futuro. Vocês sabem, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? É o primeiro lugar, em alguma coisa aí a gente ganha, né? E o terceiro em depressão. E principalmente para os adultos, o número de burnout, que é o nível máximo de estresse, o Brasil ficou também no ranking entre os 5 primeiros. Nós estamos inseridos nessa sociedade. Nós somos filhos dessas pessoas, desses adultos que estão também com essa tremenda ansiedade. Quais são hoje os desafios do adolescente quando ele pensa no futuro? O que gera mais ansiedade, assim, pra vocês? Olha, eu acho que, pensando em geração, eu acho que a nossa geração tá um pouco mais tranquila em relação à geração dos nossos pais, em questão de futuro, porque a gente tem muito mais acesso à informação com a internet e tudo do que naquela época, né? Uhum. Mas eu ainda acho que tem muita... Esse acesso a muita informação também traz muita ansiedade, né? Não tem como negar. Então... E as redes sociais também é uma questão que acho que traz muita ansiedade. Então, quando você pensa no futuro, eu acho que, né, tipo, o adolescente vivendo, né, nesse ambiente meio tóxico, né, de rede social, acho que acaba tendo fica mais... Como eu posso dizer? Fica mais inserido nesse contexto de estresse, de depressão também, que é muito, como disse, é muito comum. O Twitter é o que mais tem. É muito louco, né? Que você trouxe, tipo assim, diferente da geração dos nossos pais, a gente tem um leque de possibilidades, tem internet que veio para facilitar a pesquisa e tal, só que, ao mesmo tempo, isso que era para facilitar também dificultou muito, né? Porque gerou mais ansiedade e mais medo de escolher errado. Exatamente. Faz sentido? Tipo, você vê não só de escolher errado, mas também de falar e pensar errado. Porque aí já vai estar na cultura do cancelamento, né? Como chamam hoje em dia. Boa. Mas é inegável que umas pessoas têm muito medo de se expressar por causa disso, né? E outras acabam se expressando demais. Uhum. Então tem 880 nisso. Mas eu acho que sim, tipo, acho que as redes sociais é um fator muito grande, assim, que acaba causando essa ansiedade na geração atual, no futuro, enfim. Cara, como é que o adolescente hoje lida com as redes sociais? Sério? Que uma coisa é a gente falar, né, da gente. Como é que é entre vocês, assim? Você falou, por exemplo, do cancelamento. Existe esse medo do adolescente com o cancelamento? Existe essa trava de, tipo assim, às vezes até um desejo de postar algo e tal, mas um medo do julgamento? Como é que é isso? Existe. Assim, eu não uso o Twitter, né? Eu desinstalei muito tempo.
Mas sim, sempre tenho medo de você postar algo e ser julgado. Não só uma opinião. Eu não gosto de postar uma opinião na internet, por exemplo. Tipo, eu acho desnecessário. Não gosto de discussão, acho desnecessário, principalmente na internet. Mas às vezes até pra postar uma foto que eu achei legal, ou um vídeo bacana, às vezes até isso dá uma insegurança de postar, né? Que é tipo, pô, será que vão falar que eu feio, uma coisa assim? Sempre tem essa insegurança, né? O que você acha? Sossô, como é que é você aí nas redes sociais? Como é que você vê esse movimento? Eu acho que as redes sociais, elas podem tanto te levantar na vida como te destruir, porque é onde você tem acesso à vida de todos e à opinião de todos. E quando acaba você tendo a opinião de tudo a tudo, você acaba não tendo opinião de nada, porque você não tem formado a sua própria opinião. Eu uso Twitter, só que meu Twitter é mais pra twittar pensamentos, etc. Então, eu não sei muito bem como funciona o Twitter, pra falar a verdade. Mas, por exemplo, eu sempre coloco pra ver o que eu gosto. Eu não gosto de ter alguém, por exemplo, um homem, vamos supor assim. Existem muitos homens ruins nessa sociedade. E existem vários homens que mandam mensagens pra várias meninas, e às vezes são caras que não são tão legais. Então, por isso que eu acho que ela pode tanto te destruir como te levantar. Caraca, isso é muito real. Já teve algum caso que vocês sabem que, sei lá, por conta de algum Twitter, por conta de alguma postagem, meio que tipo, isso destruiu a pessoa emocionalmente? Rola isso? Não falo só aqui na escola, tá? Mas no meio, assim. Com certeza, tipo... É um caso, vamos lá, um caso famoso do Monark. Sim. Por exemplo, todo mundo ficou sabendo desse caso, não foi só um tweet, foi coisa que ele falava no podcast no Flow, mas foi vários tweets também, acabou a carreira do cara. Ele até tem o podcast dele lá hoje em dia e tal, mas com certeza, assim, a carreira dele foi... Mas o que tem de caso, assim, na internet de gente que falou algo que não foi bem visto, ou então que realmente falou besteira, foi cancelado, assim, e a vida da pessoa acabou, tem muitos casos. Pensando assim, eu não consigo pensar em nenhum caso próximo de mim. Porque eu acho que isso acontece muito com quem tem visibilidade, né? Uhum. Com quem é famoso. É uma pessoa assim... Aqui da minha proximidade não é uma pessoa que tem tanto seguidor, tanta visibilidade, acaba não tendo tanto esse impacto, né? Tudo assim. Mas agora uma pessoa famosa que fala a sua opinião, que tá lá... Sempre tem a possibilidade de acabar... Cara, me veio uma curiosidade. Tem algum adolescente que é referência pra vocês no uso da internet? Tipo, que você faz muita questão de seguir, que você fala, pô, o conteúdo desse cara aí é legal, dessa mina. Tem? Pô, eu sou meio boomer em tecnologia, eu admito. Sou meio velho nesse aspecto, eu não sei não acompanho muito. Mas Sossô tá por dentro, ela tá por dentro das fofocas do Twitter. Você tem cara que tá por dentro, fala aí. Eu sigo muitas influencers, principalmente literárias, e eu adoro a Dora e Livros, o Instagram dela, eu acho ela muito legal. Nota o nome. Eu adoro a Liv Resenhas também, eu acho que são pessoas que contribuem para algo, que tem algo a acrescentar e não algo a diminuir. Boa, pegue aí as referências, você que é pai ou mãe que tá escutando, já segue aí as referências que de repente seus filhos estão escutando, né, para você ir ouvindo. Porque quando a gente fala, sei lá, quando eu falo até da minha adolescência, e acho que até a galera até mais velha do que eu, era muito mais fácil de você falar de referências, assim, da idade, sabe? Claro que o meio era um pouco mais curto, assim, né? Ou era o artista, ou era o ator, mas geralmente era o músico que trazia um Charlie Brown da vida. Bom, a gente queria estender aqui, mas a gente quis só dar um gostinho para vocês do que vai vir cada vez mais aqui no podcast. Você que é pai, você que é mãe, você que é professor, até mesmo você que é aluno e que está nos escutando e que gostaria de participar desse podcast, envia uma mensagem pra gente no número... Tô brincando, não sei que número é não, mas procura alguém da coordenação e fala. Sossô, muito obrigado pela tua companhia aqui, pela tua disponibilidade. A menina super emotiva e que agora, primeiro ano, ensino médio,
Dá uma sensação diferente entrar no ensino médio? É tipo... Não, só dá medo mesmo. Só dá medo mesmo, né? Mas vai com medo mesmo assim, né? Meu amigo, terceirão, dá um pouco dessa ansiedadezinha assim, tipo, caraca, sair, você falou que quer ir pra UNB, né? Sim. Gera um pouco dessa ansiedade ou você tá tranquilão do mesmo jeito que esteve aí na época da pandemia? Não, tem um pouquinho. Como eu disse, a pandemia foi o relax. Aham. Agora eu tô mais focado. Voltou com gás. Voltei com gás, mas assim, não tem tanta pressão. Tipo, assim, como eu disse, como eu consegui uns resultados bons, legais nos últimos pais, eu tô confiante. Mas com certeza é um ano que tem muito mais pressão, né? Por parte só de pai, por parte da escola, né? É o último ano da escola, é o ano que vai vir as aprovações. Então tem muita pressão por parte de tudo que é lado, então é normal, mas também é um ano muito divertido, né? É o ano que todo mundo sempre fala que é o ano que fica pra vida, que é o melhor ano da escola. Verdade, Então, acho que foi sofrível pra quem fez o terceirão na né? pandemia, assim, né? Foi. Não pôde curtir com a galera. Não, eu conheço o pessoal que fez, que realmente fala que foi horrível e tal. Mas falam que é um ano, assim, muito bom. Eu tô tentando aproveitar, né? Tô tentando ao máximo aproveitar as oportunidades, inclusive essa, né? Que eu acabei sendo convidado. Então... Vai ter que abrir o Instagram depois dessa, velho. Vixe! Ó, 300 seguidores eu abro. muito obrigado pela participação de vocês. Valeu, obrigado. E que, de fato, vocês venham ser a referência que vocês tanto buscam, né? De fato, quando eu perguntei da referência para adolescente, é que realmente, né? Vocês precisam ser a referência entre vocês. Então, vocês possam cada vez mais despertar os amigos de vocês para entender que, de fato, falar sobre saúde mental, sobre autoconhecimento é uma matéria indispensável. Com certeza. Então é isso. Muito obrigado, você ouvinte, você que está participando. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Bom, se apresentem, deixa eu conhecer um pouco mais sobre vocês. Estou aqui com a Sara. Sara, qual a sua turma? Quando cada um for falar, puxa o microfone e fala mais pertinho aí. Qual a sua turma? Se apresente aí pra gente. Eu sou a Sara Esteves, eu tenho 15 anos e eu sou do segundo ano lá do Coque Jardim Botânico. Ah, tá. É que tem um nome... Da outra unidade. Isso, da unidade Coque Jardim Botânico. Aqui, então, ocupando seu espaço aqui, velho. E você? Me conta sobre você. Quem é você? Olá, meu nome é Rafael, eu sou do segundo A, do ensino médio. Eu também sou da unidade do Coque Jardim Botânico. Eu sou da mesma sala dela, na realidade, e eu sou de humanas, do novo ensino médio. Ah, da hora. Como é que, na verdade, quando vocês iniciaram o ensino médio, né? Os dois são do segundo ano. Desde o primeiro que já tinha um novo ensino médio ou tá sendo algo agora desse... Desde o primeiro. Desde o primeiro, né? O primeiro ano do ensino médio até agora tá tendo o itinerário, né? Assim, que no Coque Jardim Botânico são divididos em humanas e exatas. E eu escolhi exatas, você também. Eu escolhi humanas e ela também. Ah, os dois são de humanos. Eu até ia perguntar isso. Vocês, por exemplo, se tratando de uma perspectiva até humana, assim, vocês consideram mais pessoas mais emocionais ou racionais? Eu sou mais emocional, eu confesso. Eu não sei dizer muito bem. Tem coisas que eu levo muito pro emocional, mas tem coisas que eu levo muito pro racional. Eu tô meio no meio. Sim. Quem que acha que sofre demais por pensar demais? Eu sofri muito. Só que com o passar da pandemia e tudo mais, eu desenvolvi umas habilidades para poder me controlar mais em questão de... Como é que foi, Sara, pra você, tipo, esse período, assim, pandemia, de ter que ficar em casa, de ter que lidar agora com aula remota? Alguém chegou a estudar mesmo? Sim. Sim. Sério? Vocês são bem exceção, assim. Pra falar bem a verdade, no começo foi uma coisa muito súbita, né, que aconteceu. Então eu não sabia como reagir, não sabia como lidar. E acabei tendo problemas como a ansiedade, né, a me controlar na escola, o aprendizado foi muito prejudicado, né, inclusive com esse negócio da pandemia. Mas, por outro lado, sem
colocar em ponto de vista a escola, foi um momento muito bom para eu me conhecer e saber mais quem eu era, para eu descobrir a minha identidade. E tudo. Legal, isso na pandemia, né? Sim, na pandemia. Como que foi pra você, Rafa, esse período, assim? Cara, foi uma experiência muito louca. Porque ao mesmo tempo que eu tava tendo aula, eu tava no computador. Eu tenho TDAH. Uhum, Eu não consigo parar quieto. uhum. Entende? Então foi uma dificuldade alta eu ter que prestar atenção na aula com o computador lá na minha casa. Prestar atenção presencialmente já é um desafio, né? Aí, tipo, você tá na tua cama ainda assistindo, aí que... Aí que complica tudo mesmo. Mas é o que a Sara falou, eu consegui me conhecer muito mais do que fora da pandemia, entende? Mas isso também fez algumas coisas piorar. Eu agora sou muito mais ansioso, por exemplo. Muito mais ansioso. E eu já era ansioso, entende? Mas é Você falou que tem TDAH diagnosticado? diagnosticado. Tem quanto tempo? Você... Nossa, bastante tempo. Isso é interessante, cara. Eu atendo muitos adolescentes e pais de adolescentes e eu percebo como que os pais vivem num conflito, porque é algo muito novo você falar de TDAH, né? Tipo, na verdade, se pegar a juventude, na maioria dos nossos pais, há 20 anos atrás, talvez assim, nem ansiedade era tão falada assim, né? E a gente está no país mais ansioso do mundo e que cada vez mais percebe esses diagnósticos que estão aumentando. Como é que, se você não se importar de falar, como é que foi essa descoberta para você? O que mudou para você entender o TDAH e como que seus pais reagiram com isso? No começo, eu era bem novo. No começo foi difícil, porque ninguém sabia o que TDAH era. Ninguém sabia o que TDAH era. Logo depois dos anos, você vai entender que TDAH é só falta de você prestar atenção. Você fica mais ansioso, você fica mais... esse tipo de coisa. O TDAH sofre. Mas não é algo, assim, discutido. Não era. Então foi muito difícil, porque você não sabia o que você tinha, sabe? E é interessante perceber como que é um desafio entre você não eliminar a possibilidade do TDAH, então você realmente tem que levar a sério. Então, por exemplo, sabe que o TDAH tem um hiperfoco, né? Então a ideia é tentar encontrar o melhor mecanismo para você conseguir ter um hiperfoco ali para estudar, para prestar atenção, só que é realmente algo desgastante. E que, então é você focar para aprender a gerenciar isso, mas ao mesmo tempo lidar com tanto os julgamentos externos, e eu queria saber de você, do tipo assim, não, para de colocar a culpa no TDAH. E se você observa que às vezes você realmente acaba se vitimizando, às vezes, colocando a culpa no TDAH. Assunto importante isso aqui, hein? Isso, os dois acontecem, sabe? Às vezes, eu fico... Uma coisa que acontece muito com o pessoal do TDAH é a depressão. O TDAH é assim, super ligado à depressão, porque você se sente mais isolado, entende? Você se sente mais sozinho. Então, você ou ficar recebendo isso, presta atenção, vê se entende, e às vezes você faz alguma coisa errada e você começa a ficar, pô, porque eu tenho... Relaxa. Porque eu tenho TDAH, assim... É complicado, mas a melhor coisa que eu entendi na minha vida é que o TDAH é só uma personalidade. Não é exatamente um problema, entende? É a aceitação. Você vai viver com o TDAH. Tem o que você fazer. No seu cérebro, é como se aquela linha de pensamento que uma pessoa com uma atividade normal tem, o TDAH ele tem tipo como se fosse 2, 3 vezes mais um volume e uma velocidade de pensamentos. Então ele tem muito mais dificuldade de manter o foco numa parada, né? Então por isso que ele é muito disperso.
Então ele tá fazendo uma parada aqui, ele tem que fazer outra coisa, aí ele esquece do que tava fazendo, vai fazer outra parada e tal. E tá alinhado o que você trouxe sobre a depressão, por quê? Ele tem uma baixa de dopamina, né? Então a busca pela recompensa de dopamina, ela é maior. E que se não se atentar a isso, não tiver acompanhamento, por isso que, ó, você que é pai ou mãe que tá escutando, de repente, cara, eu atendo muito adolescente que reclama falando assim, é porque minha mãe acha que é besteira, ou meu pai fala que isso é mimimi, ou a gente abre a cabeça para realmente entender que de repente seu filho pode estar sendo prejudicado por uma irresponsabilidade, né, dos pais de não observarem isso e levar para um profissional. Você faz acompanhamento? Eu fazia, agora eu não faço mais acompanhamento. Fazia acompanhamento, mas TDAH, você vai precisar de um pouco de acompanhamento, pelo menos no começo, que tem o TDAH, porque você vai ter que aprender assim, não é que você, só porque você tem TDAH não quer dizer que você não consegue focar. A sua mente vai a 10 km por hora, mas você ainda consegue focar. Você só tem que aprender a entender que é o TDAH, né? Esse que é o grande desafio do povo que tem TDAH, é saber o que isso é. Cara, eu até falo que, na verdade, você entender como é que você funciona, você entender como é que seu cérebro é. Então, se, por exemplo, se a Sarah percebe que ela é mais ansiosa, e aí eu vou fazer o mexendo na terapia, tá, gente? Porque terapia é pra isso, meu povo. Vocês precisam fazer terapia. Na terapia, a gente começa a se observar e aí a gente começa a entender os gatilhos. Então, cara, se eu sou muito ansiosa, se eu sou muito controladora e tal, deixa eu entender quais são os gatilhos que me levam, às vezes, para uma crise. Porque eu preciso estar mais consciente nesses momentos de gatilho. Se eu entendo que o TDAH rouba com mais facilidade a minha energia, eu preciso estar muito consciente para perceber onde eu estou colocando mais energia, onde que eu estou usando do meu hiperfoco. Porque às vezes o moleque vai lá e gasta todo o hiperfoco dele 3 horas no computador jogando, tá ligado? E aí quando ele vai para estudar, ele não aguenta, ele fica ali 3 minutos e fala, isso aqui não é pra mim não. Sara, você queria comentar sobre isso? Esse negócio da terapia que você falou é um assunto que eu posso falar bem, porque ano passado eu comecei a fazer, vai fazer 1 ano agora, em abril, que eu tô fazendo, e eu tinha muito na minha cabeça que era uma coisa que eu não precisava, porque era um problema inventado por mim mesma, sabe? E ainda vinha a cobrança, sabe? Questão de vestibular e estudar, ver se faz cursinho, essas coisas, e você se cobrando, e você não consegue, você vem empacada e você pensa, poxa, tem alguma coisa errada comigo. E eu comecei a ter muitos problemas psicológicos e comecei a fazer a terapia e eu percebi que não foi a resolução das dificuldades que vinham, mas sim o entendimento dela, sabe? E eu passei a entender as minhas reações em determinadas situações, como eu deveria me portar, os gatilhos que eu tinha, as coisas que me faziam mudar de humor subitamente, sabe? E foi muito bom pra mim esse autoconhecimento, porque hoje em dia eu me vejo uma pessoa totalmente diferente, sabe? E época de pandemia, pra mim eu vejo como um marco de o momento que eu comecei a entender os problemas do mundo, os problemas da vida, as coisas que você tem que lidar. E a partir do momento que eu me vi frente a isso, lidando com esses problemas, eu falei, poxa, eu preciso aprender a lidar com isso. Então, eu busquei as ferramentas que eu tinha ali, que eu achava necessário para mim, e consegui desenvolver meu autoconhecimento melhor. Muito bom isso. Eu quero reiterar que legal que fazendo, né? Que não foi a resolução, mas foi o caminho. Foi ela entender que existem várias ferramentas que ela pode usar para combater esse excesso de ansiedade. E tem algo que é muito especial na terapia, que é o fato, cara, de você se escutar. Isso é muito terapêutico. Se você parar pra pensar, tipo, a gente pensa coisa pra caramba no dia. Nosso cérebro, ainda mais de um TDAH, não para, velho. Se eu não tenho, pelo menos uma vez na semana, 1 hora
meu dia. Eu entro numa sala e é propício para que eu fale das minhas emoções. Às vezes eu acumulo um monte de demanda, um monte de expectativa dos outros, um monte de decepções, e eu acho que isso... esquece. Não. O que você não resolve, teu corpo vai sentir, você vai se sentir mais ansioso, você vai se sentir mais depressivo e por aí vai. Eu queria perguntar para vocês assim, esse pós-pandemia, né, e foi aí no caso ano passado que vocês voltaram realmente para as aulas. O que vocês perceberam da galera? Porque vocês também estão aqui, né, representando a escola, no caso a unidade do Jardim Botânico. Como é que foi essa realidade assim pós-pandemia? O que vocês perceberam do comportamento da galera de modo geral? É o seguinte, muita gente mudou. Em 2 anos, e esses 2 anos que a gente pegou foram um dos anos mais importantes do ano da escola em si, porque é o ano que você está se preparando para o quê? Para começar a ir para o ensino médio, para começar a entender mais o mundo adulto, de ir para a faculdade, universidade, vestibular. Esses anos começam a te preparar para o ensino médio. Aí a gente terminou, acabou a pandemia, chegamos no ensino médio. Novo ensino médio, um monte de coisa nova, entende? Itinerário, confundiu muito o público, entende? Então, por exemplo, no final do ano, do primeiro ano de ensino médio, tava todo mundo assim, exausto. Eu tinha uma pessoa com energia, entende? E ainda a ansiedade de você querer fazer o vestibular, é ainda o primeiro ano do ensino médio. Onde você faz o PAS, você não pode fazer para outra coisa. Mas mesmo assim, traz aquela ansiedade. Porque você não sabe, não te prepararam para aquilo. Entende? Então você não entende o que tá por vir. Eu tava vendo uma pesquisa americana que ela trouxe isso. A galera quem mais sofreu nesse processo de todo do lockdown e da pandemia, que tiveram que ficar dentro de casa, foram os adolescentes. Porque você está numa fase de desenvolvimento, onde o ciclo social é hiper importante, onde você já se cobra pro resultado, e de repente você tem que estudar em casa, que já é uma outra dificuldade. Casa é lugar de descanso, e você tem que se readaptar. E, cara, inevitavelmente que isso vai sair de alguma forma. Sara, como é que foi pra você essa percepção pós-pandemia da galera aí? Pra falar bem a verdade, eu vi muita diferença, muita mesmo, principalmente em mim, porque eu me coloquei em uma posição de fazer uma autoanálise e eu percebi que abalou muito a minha confiança na minha capacidade da realização das provas, do entendimento do conteúdo e tudo mais. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa e muito afetiva, sabe? Então, antes da pandemia, eu era muito de abraçar, de dar beijo, de cumprimentar. E aí veio o lockdown e foi um baque pra mim, sabe? Afetou muito as minhas relações sociais. E na volta eu me vi sentindo muita falta disso. E não foi uma volta inteiramente feita, né? Foram aos poucos. Então eu tive que ir lidando, aprendendo a me segurar, porque não podia ter o contato físico por causa do contágio. Então foi uma coisa muito difícil pra mim, porque eu sempre me vi ali pegando na mão das pessoas. Sempre fui uma pessoa muito carinhosa. Então foi muito difícil pra mim lidar com isso. Além da ansiedade que surgiu, né? Esse negócio do conteúdo, de você saber que você tá estudando aquilo ali, mas você não ter certeza da sua capacidade da realização da prova. Foi uma coisa muito difícil para mim. Ano passado eu sofri muito com isso. Comecei a fazer mentorias para me ajudar, sabe? A estudar mais sozinha. Tive uma queda significativa nas minhas notas por conta do período pandêmico. E foi um baque para mim porque eu sempre estudei muito, sempre fui muito dedicada à cobrança,
cobrança em casa sempre foi muito grande, sabe? Então eu me via numa posição de ter que fazer aquilo ali de um jeito ou de outro, independente das dificuldades emocionais que eu estivesse passando. E ano passado foi um ano muito difícil para lidar com os sentimentos, sabe? Com o psicológico. E isso refletiu nas minhas notas, não só nas minhas notas, como também no meu corpo. Eu tenho dermatite atópica e é muito engraçado porque é um mecanismo que toda vez que eu estiver mal emocionalmente vai refletir em mim e as pessoas veem isso nitidamente, sabe? É muito louco, porque essa é uma verdade. O nosso corpo é extremamente inteligente. Costumo dizer, você quer saber como você tá, como tá suas emoções? Observa seu corpo. Então tem muita gente que tá, cara, sentindo dor na coluna, dor na lombar, dor em um monte de lugar e não entende que muitas vezes isso advém de uma dor emocional. Viu, pai, mãe, você que tá escutando aí, que você não acredita ainda muito nessas coisas, precisa acreditar. Você falou dessa... Principalmente por você ser uma pessoa super comunicativa, sensível, de abraço e tal. Você sente que as relações mudaram depois dessa volta? Tipo, a galera tá mais carente e mais isolada, ou você percebe que a galera começou a valorizar mais as relações? O que vocês perceberam? Eu acho que tá muito dividido. Nos anos, tipo assim, a pandemia começou quando eu tava no 8º. Tinha suas brigas, claro, mas era todo mundo junto. Né? Todo mundo na deles lá. Agora, hoje em dia, é essencialmente todo mundo em cada bolha. Já é uma bolha social, outra bolha social, separados. Entende? É verdade. Foram criadas muitas panelinhas, né? As famosas panelinhas. E como o Rafael falou, eu vejo muito isso dividido. Porque existem as pessoas que estão ali carentes porque no período pandêmico não se encontraram em si mesmas, não desenvolveram o autoconhecimento, então elas ainda passam a procurar, digamos assim, a felicidade, se achar nos outros e não olhando para si mesmo. E existe as pessoas que preferiram se isolar, que nunca foram muito pegados, assim, da questão social e tudo mais, e acabaram se isolando, e eu acho que isso afeta significativamente no desenvolvimento pessoal. Então eu vejo muito dividido, sabe? São pessoas muito carentes e outras pessoas que não fazem mais questão de ter o relacionamento entre uma pessoa e outra. Eu me preocupo muito com isso, assim, no quesito convívio entre vocês, adolescentes. Talvez por atender muitos casos, né, de adolescentes que estão muito na bad e que a galera da sala e tal não faz ideia muitas vezes. Eu queria saber de vocês, assim, vocês foram convidados para estar aqui. De certa maneira, pode ser que vocês tenham uma influência na sala, ou onde vocês estudam e tal. Como que é esse acolhimento? Tipo assim, a galera tem as manhas de, às vezes, chegar e chorar no ombro, de trocar uma ideia, de ser profundo, ou até mesmo as pessoas sensíveis, ou não, assim, é tipo meio que uma amizade superficial. Isso aqui é só uma introdução pro próximo episódio pra gente falar sobre relacionamento, hein, entre eles. Mas qual é a perspectiva de vocês em relação a isso? Como é que vocês lidam com, tipo, cara, com certeza tem pelo menos umas, isso aí, se a gente fosse colocar alguma estatística, né? Pelo menos na sala de aula de vocês tem pelo menos umas 10 pessoas ansiosas e pelo menos 2 pessoas com depressão. As pessoas falam sobre esses temas ou não nas amizades? Mais uma vez, é muito dividido. Eu vejo pessoas que estão ali no apoio emocional umas das outras, por já ter passado por situações semelhantes, eu me coloco muito nessa posição. Então, quando eu vejo alguém se sentindo mal, percebo diferenças no comportamento, eu sempre procuro ir conversar com essa pessoa, mas ao mesmo tempo eu também vejo pessoas que são totalmente indiferentes aos sentimentos dos outros.
sabe? Quando vem que tá passando por uma situação difícil, zombam, essas coisas assim, sabe? Inclusive a gente tem exemplos, e é muito triste ver isso, porque o período pandêmico deveria ter sido um momento de solidariedade, né, com o próximo, o qual a gente ia começar a se importar mais com as emoções dos outros e cada um se ajudando, porque sim, a gente precisa de ajuda, ninguém consegue sozinho, sabe? E eu vejo isso muito como uma verdade de que foi um momento que devia ter... foi um momento que deveria ter influenciado no nosso comportamento a empatia, né, com o outro. Essa coisa que a Sarah falou, do corpo fundando, que realmente precisa de ajuda, isso eu acho que vem muito da pandemia, especialmente porque a apatia é a falta de comunicação social, entende? É uma pessoa que, assim, não consegue prestar atenção no que é o estado da outra pessoa, entende? E uma outra coisa muito importante, eu conheço amigos que falam sobre esses assuntos, mas eu conheço gente que tem medo de falar esse tipo de coisa. Eu já fui uma dessas pessoas. Tem medo de chegar e falar, eu não tô bem, entende? E eu não sei se isso vem da pandemia, se isso sempre aconteceu. Entende? Tem gente que tenta esconder esse tipo de coisa, esse comportamento, sabe? Mas eu acho que a pandemia realmente mudou as coisas, mostrou as coisas pelo que elas são, sabe? Depressão. O povo ficou mais depressivo depois da pandemia. E isso também é muito pressão social, né? Você voltar de uma coisa que, assim, você ficou trancado na sua casa. Por 2 anos, você volta a ter uma comunicação social com os alunos, com gente que você conhece faz anos, com gente que é nova. É uma coisa, assim, muito, muito difícil. E ainda mais para adolescente, né, cara? Ele tá numa transição, já tem que começar a decidir o que ele vai fazer da vida com 14, 15 anos. Tem que lidar com a expectativa que ele quer suprir dos pais, tem que lidar com a pressão social, agora ainda mais com internet, tipo, medo do julgamento. Sara, você chegou a falar que você era uma dessas pessoas que tinha medo de falar. O que foi fundamental para você ter essa quebra e qual foi aí sua metodologia para você quebrar isso e conseguir trocar essa ideia com os amigos? Bom, no período pandêmico, eu me sentia muito oprimida em relação aos meus sentimentos. Então, eu engolia tudo, sabe? Mastigava e deixava lá. Porque eu achava que os meus sentimentos iam interferir nas atitudes das pessoas e elas iam se sentir incomodadas com o meu jeito de reagir ao que elas estavam fazendo, sabe? E eu percebi que não era só eu que tava desse jeito, que tava me sentindo oprimida em relação aos meus sentimentos, em relação às coisas que aconteciam. E eu falei, caramba, cadê o senso de justiça? Se as pessoas estão passando por isso, por que eu vou ficar calada? Se eu sei o quanto isso é ruim, por que a gente não vai falar sobre isso? E aí eu comecei a perceber de que era necessário que a gente falasse sobre isso. E comecei a abrir minha boca, falando, olha, eu não tô bem, para de fazer isso comigo. Já fui julgada por ter feito isso, por defender as pessoas que não se sentiam à vontade para dizer que estavam incomodadas. Já fui muito julgada, já fui reprimida por conta disso. Mas eu acredito que é o momento da gente erguer nossa fala, né? E conversar sobre isso, porque as pessoas não estão bem. E é uma coisa que precisa ser lidada, que precisa ser desenvolvida, melhorada. Então, alguém precisava falar sobre isso. E eu vi todo mundo calado, todo mundo do mesmo jeito. E eu falei, ué, por que a gente não abre a boca? E eu falei assim, olha, eu sempre falei tanto, tá na hora de eu falar agora. E aí eu me vi nesse... E acho que isso é super necessário. Eu continuo de verdade incentivando, né, vocês a falarem um pouco. A gente tem um pouco desse medo do julgamento, medo do que vão achar, medo. E isso só potencializa ainda mais a dor, né? E pai é que quando rola de alguém falar, tem a zoeira e tal. E eu acredito que como sociedade a gente está passando por esse momento que a gente precisa mudar a nossa mentalidade sobre isso. Né? A gente precisa falar mais. Quantos e quantos alunos
e vivem dentro de uma casa em que eles não têm oportunidade de falar, não têm voz, né? Ou não tem nem a presença ali dos pais. Então a escola, de fato, por vocês estarem vivenciando algo muito parecido, estarem vivenciando essa pressão, acho que não é momento mais de vocês serem competidores e sim, né, colaboradores uns dos outros. Se você pudesse deixar uma mensagem, Sara, para os seus colegas que estão escutando, uma última mensagem relacionada à saúde mental e principalmente sobre isso, sobre falar. Dê sua mensagem para a galera. Não se calem, de verdade, porque não vai trazer nenhum benefício ao seu autoconhecimento que no futuro vai ser fundamental para o desenvolvimento da sua identidade. Eu acho que está no momento da gente falar, então vamos falar, sabe? Tá todo mundo precisando de ajuda, todo mundo precisa um do outro. Por que a gente vai competir uns com os outros e a gente pode segurar na mão do outro e falar, vem cá, eu tô aqui. Então é o momento da gente se abraçar e dividir com o próximo os nossos sentimentos, as situações que a gente vive, que estão acontecendo e a gente não consegue falar sobre isso. É o momento da gente não se calar para que alguma coisa seja feita no futuro e as coisas mudem, porque a gente não pode viver reprimido desse jeito. Muito bom. Obrigado, Sara. Rafa, sua última mensagem. Procurar se entender é a coisa mais importante que você vai fazer na sua vida. Porque se você não se entende, como é que você vai viver? Entende? Você não saber quem você é, viver a sua vida muito automático. Entende? Você tem que se ajudar. Entende? Conversa com os outros, fala com os outros. Fala com gente que está sofrendo a mesma coisa que você. Tudo. É uma coisa importante. O ser humano social por natureza. Entende? Ele conversa com outro ser humano por natureza. É isso que você tem que fazer. Muito da hora. Os dois tiveram aqui a fala sobre, né, a nossa necessidade de abrir o coração e falar. E minha mensagem é: escute, né? Você que de repente você pode estar ouvindo e falar: mas eu tô de boa, pô, eu não tô passando por nada disso não. Massa, então comece a ter um olhar diferenciado, porque tem muita gente que tá doido para falar, mas não tem ninguém para escutar. Eu escuto muito disso, que tipo, gente que dá uma oportunidade para falar, só que às vezes vai falar para pessoa errada, pessoa que não tem maturidade para ouvir, ou para pessoa que vai zoar, e aí a pessoa vai e se tranca. Então eu acho que o grande diferencial é você que de repente já passou por isso, você que passa por isso, que essa dor venha produzir ainda mais um olhar mais empático para o outro. Porque se você conhece essa dor, muitas vezes ao olhar o outro que está passando por isso, você vai identificar. Então, cara, olha nos olhos, chega e pergunta de coração: ou bora trocar uma ideia, né? Às vezes a gente até fica nessa de oi, tudo bem, e para por isso. Então, fale e também seja escuta. Pode ter certeza que a gente ganha muito com isso, principalmente como ser humano. Tem matérias que não são ensinadas na escola, mas que, cara, vão muito além do conteúdo pragmático, que é justamente a empatia, a parceria um pelos outros. E você que está me escutando, que é aluno, cara, o ensino médio vai passar e a pergunta é: o que você vai deixar? Qual a marca que você vai deixar na galera? O cara que sempre zoou, a mina que sempre disputou, ou a pessoa que colaborou e vai deixar uma marca positiva na vida de todos. Então é isso, muito obrigado por nos acompanhar aqui nesse episódio. Dê sugestões de temas, você que quiser participar também, enche o saco da direção, da coordenação, de alguém para você vir também. É isso, beijo e abraço. Tchau! Muito bom, muito bom.